Olá, eu sou o Rogério Mendes, sou professor. Eu gostaria, né, hoje de nós trabalharmos essa questão da reflexão, né, que nós estamos trabalhando, né, de um tempo para cá, referente ao que nós estamos passando, né, nesse período de pandemia, que eu acho que é bem importante de nós sempre estarmos, né, analisando as coisas como estão acontecendo e assim, né. Então, o primeiro tema que foi, né, resultado de uma reunião, né, entre os professores com a gestão foi sobre a questão da saudade. O que nós mais sentíamos saudade, qual a importância da saudade, né, dentro da nossa realidade. Então, nós trabalhamos a origem da palavra, o que ela significa para cada um, o que nós mais sentimos falta no nosso dia a dia, né, da nossa rotina, do nosso cotidiano. E como isso vai interferir na nossa vida. Bem, então, nas últimas 2 semanas, no caso, eu trabalhei a questão do medo, né? Falei para vocês um pouquinho sobre medo, as relações do medo com a parte, né, física do corpo, com a parte psicológica, como é que isso vai afetar, né, o nosso comportamento, a nossa forma de ver o mundo. E na semana passada, né, aproveitando o gancho do Halloween, então eu trabalhei um pouquinho a questão da superstição. Então, como é que a superstição ela vai interferir diretamente na vida das pessoas, né? Levando em consideração que vários filósofos eles pregam que o ser humano ele tem 3 níveis de consciência. No caso, né, a superstição ela está entre a questão da mitologia e a questão da racionalidade, né? A questão de iniciar o processo de buscar entender o porquê que as coisas funcionam daquela forma, né? Então, nós vimos, né, na questão do Halloween, como é que uma festa pagã celta ela vai ser apropriada pelo cristianismo e o cristianismo vai, né, transformar essa festa em um elemento cultural, né, cristão, né? Sempre levando em consideração o seguinte, né, que não é um ataque direto a um modelo de religião, mas nós temos que pensar o seguinte: qual é a origem de algumas coisas, né, que nós usamos? Que nem a questão do Halloween, foi um exemplo que eu falei para vocês na semana passada. Né? Hoje nós podemos ver na cultura nacional, na cultura brasileira, vários elementos também que fazem parte dessa associação. Né? No caso, o candomblé, a questão né, das festas, né, como o carnaval, entre outros elementos que são, né, elementos de culturas pagãs que não eram cristãs, que vão ser apropriados pelo cristianismo para quê? Para poder, né, também associar esses eventos à fé cristã. Então, dentro dessa realidade aí, principalmente trabalhando uma visão, né, da pandemia, então nós estamos passando por vários momentos, né, da nossa, né, de questões psicológicas, né, de questões voltadas às nossas crenças, entre outras coisas. E um desses sentimentos, desse sentido que eu mais gosto de falar, que eu acho que é importante, né, porque ser pessimista, né, é ser realista, e ser realista também é ser uma pessoa esperançosa, é exatamente o que eu vou falar um pouquinho aqui para vocês hoje, né? Então, eu fiz uma pesquisa rapidinho para falar um pouco sobre isso, né? De um aspecto mais trazendo vários aspectos dentro desse sentido de esperança, né? Porque nós estamos, né, desde março, né, em casa, né? E desde março sem ter o contato um com o outro, né? Nós estamos nos comunicando pelos meios de comunicação via internet, né? Então o Google Class, o YouTube, o Facebook, o Instagram, entre outros elementos, né, que são essenciais, né, para a nossa comunicação. Mas o que nós vamos esperar para depois desse período? Né? O que nós estamos esperando acontecer hoje? Né? Então, o que nos faz ter esperança? E a esperança é um sentimento passivo, né, ou é um sentimento ativo? Né? Tanto é que na apresentação, né, que nós temos que pensar o que é esperança, né? Então, no caso, né, tem vários pensadores que vão trabalhar essa visão de esperança. Um daqueles que eu mais gosto, né, de ler no caso aí, é o Cortella, né, o Mário Sérgio Cortella, que ele vai dizer o seguinte, que o esperançar, né, é quando nós não ficamos esperando as coisas acontecer, nós vamos fazer que essas coisas aconteçam. Então, é sempre bom a gente frisar o seguinte. Então, no caso, eu usei essa imagem, que é uma imagem simbólica, né, que mesmo em terrenos tão violentos, ainda a vida prospera. Né? A questão de um asfalto,
rachado, e no meio desse asfalto rachado surge um broto de uma planta. Então, o desejo de lutar por tempos melhores, é isso que é esperança. Esperança não é você ficar sentado na sua cadeira, ficando esperando as coisas acontecer. É você fazer acontecer. Né? Que nem no caso, a pandemia nos trouxe, né, o distanciamento. Como é que nós podemos, né, nos aproximar depois desse afastamento? Pela internet, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo WhatsApp. Então, nós não podemos ficar esperando as coisas acontecer, que nem a questão de estudar. Né? Eu só vou estudar quando a pandemia acabar. Não é isso. Né? Então, nós não devemos ficar esperando as coisas acontecer, mas sim lutar para que as coisas aconteçam. Bem, então, a primeira coisa que nós vamos, né, trabalhar aqui é o significado de esperança. Né? Então, segundo o dicionário, né, esperança ele é classificado como uma palavra que é um substantivo feminino. Né? Então, é algo que dá nome a algo. Né? Então, é um sentimento, é algo que tem nome, é uma substância que, mesmo seja imaterial, é algo que tem, né, nome e nós podemos, né, identificar. Bem, então, a esperança é confiança de algo bom acontecerá, esperança de se curar, crença de que um desejo se torne realidade, esperança de se casar. Então é algo que nós temos esperança, que nós temos uma crença positiva dentro de um aspecto. Né? Então a esperança tem esse lado, né, otimista. A palavra ela é otimista, eu tenho esperança. Né? Então outro aspecto também aqui é algo ou alguém, né, que é alvo de uma expectativa, tudo que relaciona ao ilusório, utópico, herança. Né? Então, vou ficar rico. Então, muitas vezes nós temos esperança de coisas que estão inalcançáveis no primeiro momento. Né? É algo utópico. Né? Então, a utopia é uma bandeira que leva nós a caminharmos a um objetivo. Mas, muitas vezes, esse objetivo ele é tão alto, ele é tão abstrato que nós não conseguimos materializá-lo. Que nem essa questão de ficar rico, né, de ficar curado de uma doença ou de uma síndrome ou de alguma coisa desse tipo. A esperança também ela é encarada na religião como uma virtude. Né? Segundo a fé cristã, a fé hebraica cristã, né, a teologia ela classifica três virtudes: a fé, a caridade e a esperança. Que nós vamos trabalhar isso em seguida. Bem, e nós também temos o significado de esperança na zoologia, que é a designação atribuída a insetos, né, cujas antenas são mais longas que o corpo estreito. Então, geralmente encontrados nas patas, né, ou a coloração verdes. Então, esperança de cana, esperança, né, de pasto. Então, a etimologia da palavra, né, vem do latim, né, que significa esperar e ansa. Né? Então, a questão de você ter ação de esperança, de esperar, né, a prática de esperar que algo aconteça. E nós vamos ver que as coisas não funcionam bem assim, né? As coisas devem ser, as coisas não podem ficar dependendo apenas do acaso. Ela pode ser também trabalhada pela nossa vontade própria. Que eu acho que é muito mais importante do que ficar meramente esperando as coisas acontecer. Bem, então aqui, né, nós temos um exemplo, né, uma imagem que ela é bem simbólica nos dias de hoje, a questão de um incêndio, que uma pessoa poderia estar esperando que esse incêndio acabe, mas ele está carregando junto a ele vários saquinhos com água, né, para quê? Para acabar com o incêndio. Então, esperança não é apenas você esperar, você deixar como que o sentimento, né, de que o fogo irá passar, mas sim você lutar para que esse fogo apague. Né, no caso da doença, né, ficar esperando com que a doença acabe. Ou nós vamos criar condições ou consciência para que essa doença acabe. No caso, né, do que nós estamos passando hoje, né, a questão de trabalhar a comoção das pessoas, para que as pessoas comecem a se cuidar mais, levando em consideração que se cuidando, você cuida também do outro. Né, a esperança não é um sentimento individual, é um sentimento coletivo. Né? Então, a questão de você apagar um incêndio, de você buscar a cura de uma doença, ou de você precaver, de você não ficar doente, isso significa que você está lutando para a melhoria daquela situação. Né? Então, você está produzindo recursos para que outras pessoas também não fiquem doentes. Então, isso é esperança. Né? Então, a esperança na filosofia, que é sempre bom a gente pensar no sentimento, mais na questão de como é que a mentalidade humana vai trabalhar esse sentimento de esperança. Então, a palavra esperança vem do latim,
né, que é spes, que significa confiança em algo positivo. É um conceito, uma crença emocional, que se manifesta em maneira de ser, estar e agir no mundo. Então, dito de outra maneira, ela se traduz em modo de vida. Né? Então, a questão de você sempre ter um sentimento de positividade. Né? Então, positividade não é acreditar que tudo vai ser ótimo, mas você nutrir dentro de você uma possibilidade, né, de ver o mundo de uma forma diferente, ou menos radical. Então, a esperança também é viver, né, à espera, mas esperar com condições para realizar todos os seus esforços possíveis a fim de que o esperado se concretize. Então, a esperança ativa é simples espera. Então, é uma paciência inquieta, é o silêncio eloquente, né? Então, pensamento de ação consciente. Então, no caso aí da esperança, no caso de você buscar o resultado positivo de um elemento, então é você ter uma capacidade de transformar a realidade daquele momento. Então, eu vou esperar, eu vou fazer da esperança que seja um sentimento inquieto, né? Aquele sentimento que não me deixe ficar passivo perante aquela situação. Bem, então uma outra questão aí que nós vamos, né, trabalhar é o sentimento, né? É possível falar de esperança puramente passiva, mas essa maneira é compreendida, né, bem como o modo de vida de que ela decorre é contraditório, né? Então, por esperar algo que nunca vai se concretizar. Então, estar cheio de esperança implica também em agir e o que é esperado, né, se efetive. Então não adianta nós ficarmos apenas esperando ou dizendo o seguinte, um dia a doença vai passar. Mas se nós não criarmos elementos para que as pessoas se conscientizem que essa doença, ela é uma parte do nosso aprendizado. Então, ela vai passar, mas o que vai permanecer? Né? Então, nós vamos ter que nos aprendermos a cuidarmos mais um do outro e cuidar de si mesmo. Então, a esperança de uma conscientização maior da população. Então, é uma forma de esperança positiva. Então, desta maneira, é possível notar que a questão da esperança é inerente ao ser humano, ainda que para alguns ela seja, né, ela possa ser vista como uma crença vaga que impede a humanidade de buscar sua realização de maneira concreta. Então, nesse sentido, ela induziria a um estado de esperar um futuro improvável, sobretudo se essa espera estiver ancorada numa base religiosa relacionada com uma nova vida além do mundo. Então, no caso, né, o ser humano ele é muito apegado com as coisas, né, que ele consegue controlar. E um elemento que, que o ser humano não controla é a vida. Então, no sentido, quando a vida chega ao fim, né, a vida chega ao fim, isso quer dizer que nós não teremos mais consciência do que vai acontecer além disso. Então, a maior parte das sociedades ela acredita em elementos que vêm após esse momento. Então, qual é o maior problema disso tudo? É que quando nós esperamos coisas melhores para quando a gente não tem certeza do que vai acontecer. Então, essa esperança é uma esperança infrutífera, no meu ponto de vista. Né? Então, no caso, não adianta esperar você chegar à morte para você chegar ao paraíso se você fazer do mundo um inferno. Né? Então, se você faz do mundo um inferno, você será lembrado de qual forma? Né? Então, o inferno é visto de uma forma diferente a cada sociedade. Então, na minha forma de ver, o inferno é exatamente aquilo que você produz na vida, e não aquilo que você espera após vida. Então, não adianta ficar esperando coisas que você, né, que uma crença sem sentido, nem vou esperar ficar rico. Aí eu vou lá depositando no bilhetinho da Loto toda semana um dinheirinho que eu posso fazer de outras formas. Ou, né, a questão de melhorar de condições de vida, se eu não me dedico aos estudos. Então, é uma questão, né, voltada ao quê? A crença. Né? Então, a crença, ela é positiva? É, porque se nós não acreditarmos em nada, o homem não teria tanta essência. Mas também ficar esperando tudo de mão beijada não funciona dessa forma, e isso vai levar a uma certa inquietude, né? E também uma questão do quê? De você se sentir inútil, né, perante uma realidade que foge do controle. Bem, então, no caso, né, essa imagem também é bem interessante, que se nós formos pensar de uma outra forma, então, nós nos lançamos ao abismo, esperando cair ou chegar do outro lado. Então, a vida tem essas escolhas. Né? Então, a esperança não é você ficar de um lado, é você tentar buscar o outro lado. E para você chegar ao outro lado, muitas vezes você tem que ousar. E a esperança da ousadia é muito maior do que a esperança inativa, né, de esperar. Então, ouse, salte, faça as coisas acontecer.
né? Não espere de forma passiva as coisas acontecerem. Bem, então, a esperança segundo o cristianismo, né, como a gente estava falando, que segundo a Bíblia, né, então, as 3 virtudes da teologia, no caso, né, a fé. Então, assim permanecem agora esses 3, a fé, a esperança e o amor. A maior delas, né, porém, é o amor. Então, no caso de Coríntios, né, capítulo 13, versículo 13. Né, então, é uma questão aí dos 3 princípios ligados à fé. Bem, uma outra parte aí é a questão de Jeremias, né, capítulo 19, capítulo 29, versículo 11, que podemos ver que Deus, né, quer que o seu povo tenha esperança, porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Então, planos de fazê-lo prosperar e não causar danos, né, planos de dar a você a esperança e um futuro. Então, no caso de esperança aí, né, voltada para a religião, tem muito mais a ver com uma questão de uma herança, né, de um propósito. Então, confiança, né, a confiança em algo que está prescrito, né, que vai acontecer. Mas a maior questão é o seguinte: quando? Será que nós poderíamos ter essa consciência de buscar a confiança tão plena assim? Né? Ou ficar parado, ou buscar lutar por essa esperança de um futuro melhor? Então, para um cristão, ter esperança é saber que, apesar das dificuldades que o cristão enfrenta nessa vida, que a melhor ainda está por vir. Então, mas assim, lógico, respeitando a fé de cada um. Mas qual é o maior problema? As coisas são tão abstratas assim, né? Será que o esperar, né, algo do futuro não seria melhor você transformar o seu presente para ter um futuro melhor? Então, existem esses meios, né, de comunicação, essas formas de, né, de trabalhar essas mentalidades, né, que vão entrando em conflito. Né, então, aqui, né, eu usei essa imagem, que é uma imagem de um jardim, onde está no meio dele as 3 pedras fundamentais desse tipo de pensamento, que é a questão da fé, a esperança e o amor. Né, então, essas 3 pedras serão a base, né, angular da construção dessa nova filosofia. Né, mas aquilo que nós estamos, né, trabalhando aqui, a esperança é uma esperança morta ou uma esperança ativa? Então, aquele verbo de esperançar. Bem, então, também busquei o sentido da esperança para os muçulmanos, para os islâmicos. Então, pensamento positivo, que são aqueles que produzem bons sentimentos. Então, boas ações, paz de espírito, gratidão, tranquilidade, né, contentamento, entre outros estados emocionais positivos. Né? Esses são pensamentos, né, verdadeiros sobre Allah. Então, sobre a esperança na vida, né, os profetas sobre nossas bênçãos, boas ações e assim por diante. Eles produzem sabedoria e iluminação no coração. Então, no islamismo, né, a questão da esperança tem a ver com a sua ação, né, de você ir para a ação e não ficar passivamente esperando. Né? Então, a questão da gratidão é você ser grato pelo aquilo que acontece e aquilo que fazem por você. E também a tranquilidade. Né? Então, a tranquilidade de saber que todas as ações têm as suas consequências. E a esperança é essa ação. Né? Então, tudo isso aponta para fatos, né, que o crente, né, devem ser otimistas e não pessimistas ou cínicos. Então, não há presságio no Islã, né, ou sinais que prevejam o futuro. Mas os crentes estão sempre esperando o melhor de Deus, de Alá. Então, mesmo que não saibam exatamente o que será. Né? Então, no caso, né, para o islamismo, não é uma fé que prega o castigo, né, daqueles que seguem essa ação inquietante. Né? Então, para o islamismo, a busca pela razão, a busca pela esperançar, né? Então, isso vai fazer com que a pessoa seja ativa dentro desse contexto. Não fique esperando de uma forma passiva as coisas acontecerem. Né? Então, a questão da tranquilidade, né, da questão da fé, né, de você sempre buscar estar bem consigo e com o outro, isso é uma forma de esperança também. Então, não é uma esperança vazia, não é uma esperança sem atividade. Bem, então, a esperança não é apenas esperar, como a gente está trabalhando aqui. Então, a vida não deve ser resumida a esperar, a aguardar, ter expectativa de algo de bom que vai vir a nós, mas sim lutar para concretizar os nossos desejos. Então, o esperar não é apenas ficar passivo ali, é você buscar os objetivos. Então, em tempos difíceis, a esperança acalma, né, os sentimentos mais obscuros, mas também nos move a buscar soluções de um mundo melhor.
Então, a questão, né, de que nós, voltando à nossa realidade da questão da pandemia. Então, a esperança não é buscar, né, não é simplesmente você ficar esperando a morte chegar, como já diria o Raul Seixas, né? Mas, né, você buscar a solução, né, esperançar que coisas boas virão, mas se você ficar apenas esperando, as coisas não vão acontecer. Então, o verbo esperançar nos move, né, sempre a querer evoluir a nossa capacidade de nos reconhecer no outro. Então, pois quando perdemos a virtude de nos reconhecer no outro, é o início do fim da humanidade de cada um. Então, assim, a esperança não passa de uma espera infrutífera. Então, no caso, né, de se reconhecer no outro, é você buscar, né, a empatia, de se colocar na situação do outro. Né? Então, quando você deixa de ter os seus cuidados básicos, você não se imagina no outro. Você acredita que você está fazendo bem para você. Mas, ao mesmo tempo que você pode ser bom para você, também vai fazer com que as coisas diminuam a sua situação. Então, a questão da máscara, a questão do álcool em gel, a questão do distanciamento. Né? Então, quando eu olho imagens, fotos, entre outras coisas, de pessoas aglomeradas em praias, em festas, né, sem sentido nesse momento agora. Ah, mas a vida é curta. Mas a vida pode ser mais curta ainda, se nós não levarmos essa esperança para frente. Porque que adianta nós vivermos o nosso momento em sua totalidade, em sua insegurança ou né, na falta da virtude, né, de você se reconhecer no outro, de você não ter a empatia de ver que o outro pode ficar doente por conta das suas condições, né, assim, infantis, né, de tratar o sentimento atual. Né, então, esse pequeno textinho aqui fui eu que escrevi, que é importante assim, né? Eu tentei fazer um poeminha mais ou menos básico para a gente entender ou transmitir aquilo que eu acho. Então, as pessoas nos pedem, né, desde pequeno para esperar. Então, o tempo passa em rumos desconhecidos, nos levam os entes queridos, nos trazem novas possibilidades de evoluir, mas nunca nos trará de volta o tempo que não tivemos a coragem de buscar o melhor aos nossos semelhantes. Assim, amadurecendo o sentimento de esperançar um mundo melhor para todos e não apenas para si. Então, a questão, né, de buscar combater o egoísmo, o egocentrismo, a forma como nós, né, nos relacionamos, né, com uma questão mais abstrata, né, uma questão mais materialista do que algo que faria com que a nossa sociedade prosperasse cada vez mais. Né, então, peguei também essa frase do Ariano Suassuna, né, acredito que é um dos mestres, né, da literatura nordestina, que é o seguinte: o otimista, ele é um tolo. O pessimista, ele é um chato. Bom mesmo é ser realista e esperançoso. Né? Então, né, com essa questão da esperança, né, que o Suassuna nos deixa, né, essa questão do otimista é tolo. Né? Então, você achar que tudo é ótimo é um sinal de tolice. Né? Não encarar a vida de uma forma concreta. O pessimista, por outro lado, aquele que só vê o lado negativo das coisas, ele é chato. Né? Então, ele não consegue concretizar, ele não consegue parar para ver o lado positivo das coisas. Né? Porque tudo tem um lado positivo. Mas o bom mesmo é ser um realista, um esperançoso, aquele que luta, aquele que busca realizar as suas ações da melhor forma possível. Bem, né, eu sei que não está sendo fácil, né, observando o mundo de uma forma mais geral, mas assim, né, nós temos que ter esperanças, né, que as coisas vão melhorar e logo logo nós estaremos de volta, né, dentro da nossa sala de aula, da nossa convivência e pensar da seguinte forma, né, o que é ruim hoje, amanhã pode ser bom. E o que não for tão bom assim, né, que seja levado para lá e nós tenhamos a esperança de melhorar cada vez mais. Bem, então acredito que tenha sido isso. É o primeiro vídeo que eu vou fazer isso aqui com vocês. Eu acho que é importante nós pensarmos da seguinte forma. Né, nós estamos lutando para levar esse tipo de conhecimento, né, para as pessoas, ou levar, no mínimo, o questionamento, né, a provocação. Né, então, eu vou pedir para vocês aí, quem estiver acompanhando esse vídeo, né, se inscreva no canal, dê o seu like, e que assim, nós vamos, né,
com o crescimento do canal, ampliando cada vez mais a linha de discussão, do questionamento, né, das coisas que vale mesmo a pena estar falando. Né? Esquecendo um pouquinho, né, ou simplesmente, né, deixando de lado a parte a parte mais abstrata, né, ou a parte que nos leva a não ter esperança, né? Isso que é importante. Então, agradeço a todos que chegaram até aqui, enfim, do vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado e espero vocês na próxima semana com, né, um outro tema aí para a gente discutir sobre essa questão da reflexão. Obrigado e até mais.